Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, do Estúdio de Aprendizado Estatístico, né? Hoje a gente está aqui para poder iniciar o nosso assunto de modelo de regressão linear múltipla, né? E começando do começo, né? A gente vai primeiramente ver um pouquinho de algumas técnicas gráficas, né? Super importantes para a detecção de relação entre variável resposta com covariáveis, que é a matriz de dispersão, né? Matriz de correlações e o correlograma. Tá preparado? Prepara o teu caderno, prepara o teu notebook e bora produzir. Bom, pessoal, então bora ver como é que as coisas vão funcionar nesse primeiro contato com a regressão linear múltipla, tá? E primeiramente nós vamos ver a questão da matriz de dispersão e do correlograma, né? São ferramentas gráficas, ferramentas super simples de se fazer. A gente vai ver como é que funciona isso aqui no R, tá? Para a gente poder organizar e interpretar direitinho, tá? Então, antes de qualquer ponto, né, que a gente deve lembrar é que a gente está no modelo de regressão linear, seja no caso simples, seja no caso múltiplo, que a gente vai querer avaliar a relação da variável, na verdade, de variáveis independentes com a nossa variável resposta, tá? Então, é sempre essa a nossa ideia. E qual é o comportamento disso? Né? É linear, é não linear? E uma ferramenta que a gente usa no modelo simples, né, é o gráfico de dispersão. Tá? Só que aqui a gente dispõe de um conjunto de variáveis, né, explicativas um pouco maior, mais de uma, né? Pode ser duas, três, quatro, cinco. A gente vai trazer um exemplo aqui com três, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas vão funcionar, né? Mas é um negócio super simples de poder organizar. A gente tem que lembrar que isso é uma suposição do modelo. Se a gente não tiver uma relação linear, né, das covariáveis com a nossa variável resposta, né, nossa variável dependente, a gente pode, né, ter resultados aí que não reflitam a nossa realidade, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem tranquilo, né? Esses dados aqui eu peguei lá do pacote CAR, lá do R, tá? E são 32 automóveis dessa revista aqui, né? A Motor Trend, né? Da US lá, faz um tempo já que isso foi coletado, tem um ano lá, eu esqueci de colocar aqui, mas se você buscar lá, né? É o pacote, botar assim, né? Primeiro, óbvio que tem que instalar o pacote, é o MT Cars, né? Eu vou mostrar daqui a pouco no R para você, tá? E tudo isso aqui está relacionado com o consumo de combustível e alguns aspectos do design do carro. Nós não vamos usar todos, vamos usar só alguns, principalmente as variáveis quantitativas, que dá para a gente fazer gráfico de dispersão, né? E no sentido de medir uma associação entre elas, tá? Logo, eu peguei algumas medidas descritivas aqui, né? Então aqui eu vou ter a primeira variável que são milhas por galão, né? O deslocamento, a potência bruta e o peso do automóvel, né? A gente tem uma ideia dos valores mínimos, os mínimos e os máximos, né? Ideia de média, mediana, uma variação aqui no primeiro quartil para o terceiro, né? Um pouco a ideia da escala dos dados, né? Se é uma escala muito pequena, uma escala muito grande, tá? Então está muito dentro de uma coisa que é esperada. A partir daí a gente consegue, né, trabalhar tranquilamente, tá? E aí a gente consegue fazer um gráfico igual esse daqui, tá? Isso aqui é do ggplot, né? Tem uma função básica do R que já resolve isso para a gente, mas eu gosto do gráfico assim mais bonitinho, né? O ggplot ele consegue me dar essa ideia. E se a gente colocar, por exemplo, como variável dependente e como variável independente, isso aqui como sendo um x1, isso aqui um x2, isso aqui um x3, tá? Aqui a gente tem uma relação de covariáveis, né, com a nossa variável resposta, tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui, lembrar que isso aqui é uma matriz, né? E a gente tem os nossos cruzamentos, tá? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, ó, y com y não tem associação. Se a gente fosse fazer gráfico de dispersão, ia ser um negócio perfeito, né? Ia ser uma linha aqui, entendeu? Mesma coisa do tipo assim, né? Ia ser uma linha x igual a y, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, y com o x1, tá? Eu posso ter o y com o x2. Eu posso ter o y com o x3. Beleza, pessoal? Né? Então a gente consegue fazer as mesmas interpretações, sempre 2 a 2, tá? Só que agora num contexto maior. Então observa que eu tenho olha só o comportamento aqui, né? Um comportamento decrescente, né?
Então, você que é meu aluno, cara super experiente, já é fera nessa parte de correlação, que a gente vem vendo regressão já algumas aulas aí, você já sabe, né? Comportamento decrescente já é um indicativo do nosso coeficiente de correlação ser negativo, né? Então, tá aqui, né, o nosso coeficiente de correlação. A gente tem, para esse caso aqui, né? Tá aqui o nosso coeficiente de correlação, esse com esse aqui, tá? Coeficiente de correlação y com x2, ó, y com x2 tá aqui. Tá, ó. Independente da ordem aqui, né, que você vai trabalhar, tá aqui a correlação, né? E y com x3, ó. Então eu tenho uma associação, ó, negativa, um coeficiente de correlação negativa, bem do moderado para forte, né? Indicando uma associação aqui para gente. Eu falo indicando, né? Porque a gente não fez o teste, a gente vai ver o teste, o p-valor para o teste de correlação entre cada uma dessas variáveis, mas aqui o próprio gráfico do ggplot lá no R, ele te dá esses 3 pontinhos aqui. Pessoal, esses 3 pontinhos aqui, né, no gráfico indicam o quão é significativo isso, né? Quanto mais pontinho tiver aí, né, mais significativo é. Então esse aqui é o máximo, né, de significância aqui, né, se eu não estou enganado é 0. Se não for 1%, 0,0 é 0,1%, né? O p-valor é menos que isso, né? Então você já tem uma significância aí para dar e vender de que existe uma associação entre essas variáveis, ou seja, o y está associado com x1, com x2 e com x3 de forma negativa, né, de forma decrescente. A gente tem as associações entre, né, as outras variáveis também, né? Então aqui eu tenho um indicativo de ser positivo, né? Então tá aqui o efeito de ser positivo, né? Efeito positivo aqui também, aqui o efeito de ser positivo, tá? E aqui positivo também. Tá? Na verdade, esse daqui para x1, tá? x1 com x2, tá? Então, nós temos, né, uma matriz de correlação completa envolvendo todas as variáveis do modelo. É óbvio que no modelo de regressão linear múltipla eu vou estar interessado só as, né, inicialmente, tá, pessoal? E a gente vai falar lá na frente de multicolinearidade, né? Mas tem um teste para isso, né? Eu vou estar interessado inicialmente somente nas variáveis, né, que estão relacionadas com a minha variável dependente. O resto a gente deixa para depois, caso tenha algum problema, de erro padrão, alguma coisa do tipo assim, intervalo de confiança muito grande, né? Então, a gente deixa mais para frente, tá bom? Bom, então a gente tem esse gráfico de dispersão múltiplo, vamos dizer assim, né? Se eu tenho um gráfico de dispersão múltiplo, né, e eu tenho uma medida de associação para cada um desses gráficos, né, a gente tem também uma matriz de correlação, né? Ou seja, um coeficiente de correlação para cada um desses gráficos, como a gente acabou de ver, tá? Então, essa é uma ferramenta bem legal, bem tranquila de se obter, né? Na verdade, você vai fazer o cálculo da correlação para cada uma das combinações 2 a 2 das variáveis do que você está trabalhando, né? A gente sabe, né, que o coeficiente de correlação, uma medida, né, que está entre -1 e 1, né, -1 correlação negativa, mais 1 correlação positiva, né, nos positivos e negativos, né, próximo de 0 correlação nula. A gente sabe, né, que a gente consegue ter uma associação à medida que um aumenta, quando é positiva, o outro aumenta, quando é negativa, quando um aumenta, o outro decresce. Então, esse tipo de informação não é irrelevante agora, inclusive super importante, né, baseado naquilo que você já aprendeu lá atrás, né, no caso univariado, a gente vai jogar agora no caso com mais variáveis, né, para você entender. E não é muito diferente não, tá? Por quê? Porque agora você tem x e, né, covariáveis. Então, na verdade, você tem aqui, eu vou botar logo aqui em cima, x1, né, x2, x3, né, xk-1, né, e meu xk. A mesma coisa para cá, né, nas linhas, né, x2, x3, né, pontinho, pontinho, o meu xk-1 e o meu xk. E aqui nos cruzamentos aqui, então, por exemplo, aqui, ó, né, esse cara bem aqui é a correlação entre x1 com x1, ou seja, ela com ela mesma, a correlação é perfeita, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, ó, né, deixa eu apagar isso daqui, né, eu tenho aqui uma associação, ó, né, de x1 com o x2, ou x2 com x1, né? Ó, se você ver a relação é x2 com x1, mas é a mesma coisa que x1 com x2. Você observa que eu tenho uma diagonal principal aqui toda igual a 1, que são quando eu tenho variáveis iguais na correlação. O que eu tenho abaixo da diagonal, eu tenho acima,
Tá? Então, em muitas situações, inclusive na parte gráfica, você vai conseguir ver somente uma banda dela, né? Ou a parte de baixo ou a parte de cima, tá? Mas não se preocupe, né? O que importa é ter um dos lados, né? Ah, pessoa gosta de ver os dois. Tá, beleza, mas vai ser uma informação, né, bem redundante, tá bom? Então, essa é a matriz de correlação, né? E todo e qualquer software já retorna isso para você. Inclusive, professor, numa situação em que você pode me perguntar assim, professor, poxa, eu quero calcular essa matriz na mão. Tá bom, basta calcular de cada variável separada e montar a matrizinha. Se você tem, né, três variáveis no seu modelo, no seu banco de dados, tudo e tal, você vai ter uma matriz 3x3, né? No caso aqui eu estou com uma matriz K por K, tá? Então, é uma outra estratégia, uma forma de visualizar, né, essas associações, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui como é que funciona? Então, isso aqui, ó, é a matriz de correlação para aquele banco de dados que a gente viu lá, né, das dispersões, tá? Então, observe aqui, ó, a diagonal principal, né, eu tenho a correlação 1, né? Eu tenho 4 variáveis, então estou com uma matriz aqui 4 por 4, tá? De correlações. E aqui eu tenho a minha variável resposta aqui, se fosse essa, milhas por galão, né? O quanto ele faz de milhas por galão, né? Ela com ela mesmo dá 1, ela com deslocamento dá menos 0,8476, né? Com potência bruta, né? É menos 0,7762 e com peso menos 0,8677, tá? Então, você já tem uma associação aqui, né, para essas variáveis, talvez no modelo de regressão. Inicialmente, como eu comentei, é essa primeira coluna ou essa linha, né? Aí você escolhe o que você quer olhar, né? Ou essa linha aqui, tá? Que vai ser o mais importante inicialmente, verificar essa associação, né, nesse primeiro momento. Beleza? Tranquilo isso daqui, né? Mas pensa só, se eu tenho, né, uma ilustração da parte de dispersão, né, para gráfico e tal, a gente também tem, né, uma estratégia, uma ferramenta gráfica para poder ilustrar uma matriz. Pensa, pega uma matriz gigantesca, né? Eu estou com 4 variáveis aqui, mas bota 10 aqui, bota 15, 20, começa a ficar complicado. Né? São muitas informações para você ficar olhando um a um. Então, muitas das vezes, olhar de forma gráfica, né, verificando a intensidade, né, da correlação entre as variáveis, é muito bom. E aí que tem a ideia do correlograma. O correlograma é justamente essa estratégia que a gente vai estar mostrando aqui para ilustrar a nossa matriz de correlações. Então, observa, eu tenho aqui as combinações todas 2 a 2 que nós acabamos de ver na matriz de correlações, tá? E aqui as intensidades, ó. O mais vermelhinho aqui, ou seja, mais próximo de 1, o vermelho mais intenso, correlação negativa, mais próximo de 1 negativo, correlação negativa, mais próximo de 1 positivo, correlação positiva, o mais verdinho, né? Então veja aqui a intensidade do verde para o positivo, a intensidade do vermelho para o negativo. E a gente consegue aliar, né, o que? A nossa matriz de p-valor relacionada ao teste de correlação entre cada uma das comparações 2 a 2. Então, por exemplo, né, aqui, ó, entre milhas por galão e o deslocamento, ó, o p-valor, entendeu? Ele é muito pequeno. Logo, né, se eu comparar esse valor com 5% de significância, quer dizer que é significativo. Lembrando que o nosso teste de correlação, né, as hipóteses aqui para o nosso teste é de quê? É de que não há, né, não há correlação entre as variáveis no, em H0 e H1 é de que há, né, correlação, há uma associação entre as variáveis. Então, como o p-valor, né, ele é menor que 5%, né, se você estipular esse nível de significância, esse valor de alfa, aí, né, você observa que a sua decisão, em todos os casos aqui, inclusive nesse que a gente está utilizando aqui como ideia de relação com a nossa variável resposta, que é milhas por galão, né, a gente observa que em todos os casos a gente rejeita a nossa hipótese H0. E qual é a nossa decisão aqui? Rejeitar H0 implica dizer, né, que há uma associação, há uma correlação de fato entre essas variáveis a um nível de 5%. Até de 1%, né, você consegue ganhar uma associação se você for querer ser bem rigoroso. Tá bom? Bora aprender como é que isso funciona lá no R, como é que faz esses gráficos e essas matrizes? É tranquilo. Bora lá. Bom, então aqui no R, né? Nunca esqueça de colocar
o seu cabeçalho aqui, colocando a data em que você vai trabalhar, né? Super importante na questão de backup, não perder código. Limpe sempre o seu script, né? Nunca deixe ele sujo. Deixa eu apagar esses gráficos para ficar mais bonitinho, tá? Limpe sempre o seu script, já ensinei como é que faz isso. E a gente vai precisar, né, hoje, dos pacotes aqui, que são o ggplot, tidyverse, ggally, né, o car e o ggplot, ggcoplot, perdão. Tá? Então, o ggplot para os gráficos, a gente vai precisar, manipulação de dados, né, gráfico de dispersão, aqueles gráficos múltiplos, né, de dispersão, os dados dos automóveis estão no pacote car, né, e o ggcoplot, né, aqui na parte do correlograma. Tá? Então, esse pacote aqui, quando a gente roda, né, quando roda o pacote, inclusive o pacote car, né, a gente consegue ver, né, o mtcars aqui, né, que é o nosso banco de dados. Ó, tá aqui, ele contém algumas colunas de variáveis. Nós selecionamos aqui somente algumas. Eu peguei aqui milhas por galão, o deslocamento, a força bruta e o peso, né? Depois eu troquei essas coisas aqui. Deixa eu só tirar esse espacinho daqui para não ter problema, tá? E esse script eu vou deixar disponível na descrição do modelo, na descrição do modelo, perdão, na descrição do vídeo, tá? E foram essas quatro variáveis que eu peguei para poder fazer nossa aula de hoje, tá? É bem tranquilo, tá aqui, né? Então quando eu pego os dados aqui, beleza, as quatro, né, variáveis aqui bonitinhas, né? A parte de resumo, né, que a gente viu agora na nossa aula, né, o resumo descritivo entre cada uma delas e tudo, né? E aí vem a função do gráfico de dispersão. Ela tem alguns argumentos, pessoal, tá? A mais ali, aí eu deixo como critério, né, de curiosidade para vocês, né? Descobrir algumas coisas, mas não são difíceis, tá? Eu usei a função básica dela, que é aquela parte de dispersão, você consegue fazer outras coisas ali. Você consegue adicionar outras funcionalidades ali, outros gráficos no mesmo gráfico, e aí vai do que você quer enxergar, né, sem tentar poluir muito, tá? Então, o ggpairs, né, ele já faz isso pra gente, né? Tá aqui o nosso gráfico, bem legal, né? Pronto. Tá aqui bonitinho com as comparações, né? Milhas por segundo. Você pode botar, se quiser botar um nome aqui, milhas por galão, deslocamento. Então eu não gosto de botar nome grande, né? Depois a gente tem como modificar isso daqui, né? Se a gente tiver uma oportunidade, eu mostro essas estratégias dentro do ggplot para vocês, tá? Então, a matriz de correlação, né? Vou usar a função pipe aqui bonitinho, tá? Para a gente conseguir organizar. Tá aqui a nossa matriz de correlação, né? Ela vai bater exatamente com os valores que estão aqui, ó, tá? Ó, exatamente, não tem diferente. O legal do ggplot é que ele já faz para você, né? Tem umas funções acho que da base do R que talvez consiga fazer isso, eu só não tô lembrado, tá? Vamos ver a parte do correlograma, né? Então eu vou precisar da matriz de correlação, eu vou armazená-la aqui, tá? Não vou usar da mesma forma com pipe, né? Mas eu preciso dessa matriz de correlação para alimentar lá no correlograma e também a nossa matriz de p-valor, né? O p-valor aqui, pessoal, ele é calculado, entendeu? Usando essa função aqui corpmat, tá? Então ele se passa os dados aqui, eu pedi um arredondamento de 8 casas aqui com a função round, né? Só para a gente poder ter uma ideia. Olha só o que ela retorna, né? Você pode botar 4 casas, aí vai de vocês, né? Mas é um valor tão pequeno, né? Que sempre vai ficar nesse formato de notação científica. Não tem muito o que ficar procurando. O interessante é você ver, né, de fato, e entender como é que está a significância, né, da correlação entre as variáveis de interesses, tá? E aqui, finalmente, né, a função ggcorplot, né? Você vai passar aqui a matriz de correlação para eles, né? Ela tem alguns argumentos aqui, né? Então, por exemplo, a ordenação das suas variáveis, né? O tipo, no caso, o lower, botar uma matriz diagonal, ou seja, diagonal, perdão, uma matriz triangular. Eu só estou pegando a parte inferior, abaixo da diagonal principal. Se fosse upper, ele pegaria a superior, né? O lab, para ele botar aqui, né, o nome das variáveis, na verdade, os valores das correlações dentro do gráfico, para você conseguir identificar, né? E aqui as tonalidades envolvendo, no caso,
a intensidade da correlação com as cores, né? Então eu botei um vermelhinho aqui, que é o Tomato 2, né? Se você tiver interesse nessa parte de cores e como eu encontrei isso daqui, dê uma bugada, dê uma procuradinha aí na parte de paleta de cores do R, né? Então tem uma série de cores aí, eu gosto dessas três aqui, eu acho elas bem legais, né? Então eu peguei um vermelho bem forte aqui, um branco indicando uma nulidade da correlação, né? E um Spring Green 3 aqui, que é uma cor envolvendo um verdinho, né? Que mostra também a parte positiva. Então, vermelho negativo, né? Não, a correlação nula no branco, né? E aqui, né? A parte verde envolvendo a correlação positiva, tá? Pessoal, se gostaram desse vídeo, né? Deixa sua curtida aqui, compartilha com os colegas, dá aquele like legal. Não esquece de comentar aqui, né, nos vídeos o que gostou, o que não gostou, o que pode ficar mais legal, tá bom? No mais, é isso. Grande abraço.